Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão da prova da Unesp 2020, uma questão bem legal, bastante inteligente, feita aí pela banca da Vunesp, fala sobre o nado no estilo peito, né? Então ela conta a história pra gente de um rapaz que está fazendo aí seu exercício na piscina e mostra a variação da velocidade dele ao longo de uma trajetória que ele está realizando dentro d'água. Então eu vou traduzir para você, se você ficou com alguma dúvida sobre isso, é um gráfico clássico de velocidade por tempo e que me traduz o quanto ele andou, o deslocamento aí realizado por esse nadador aí nesse trecho. Então vamos começar aqui, ó. Antes disso, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, nos ajude também a cada vez mais chegar a tantas pessoas que precisam da física. Então o gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo durante um ciclo completo. Ó. Então, isso daqui é um ciclo completo de braçadas que esse nadador realiza em uma prova disputada no estilo peito. Então, olha que figurinha bacana, ele mostra aqui pra gente o que ele realiza nesse primeiro trecho de 0 até 0,4 segundos. A velocidade dele é constante. Aí nesse segundo trecho aqui ele diminui bastante a velocidade até zero, depois ele acelera até aqui durante talvez 0,2 segundos aqui e depois ele mantém a velocidade constante. E ele conta pra gente que, considerando que um trecho comprimente 36 metros, que é o tamanho da piscina com que possivelmente ele faça o seu exercício, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo do seu nado constante. O número de braçadas completas dado por ele foi em torno de. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai descobrir quanto que ele vai andar para esse primeiro trecho. Então, se a gente fizer a área desse gráfico de velocidade por tempo, o que a gente está achando, né? Estamos achando a quantidade de deslocamento realizado por esse nadador. Só que ele não realiza só esse trecho, né? São duas áreas aqui que ele está fazendo. Então, eu estou fazendo a área do primeiro, depois eu faço a área do segundo aqui. Deixa eu fazer mais bonitinho para você. E aí a gente tem o segundo trecho a qual ele realiza esse movimento. Então, são duas áreas que a gente está fazendo para indicar o quanto ele anda. A gente pode até chamar essa primeira área aqui. Deixa eu fazer aqui, deixa eu voltar, usar a canetinha. A gente pode chamar essa área de delta S1 e essa daqui de delta S2. Boa. Então, quando a gente fizer as duas áreas, eu vou saber quanto que ele anda em uma. Ele fala de o ciclo da abraçada. Então, quando eu descobrir a soma dos dois delta S, a gente vai descobrir quanto que esse ciclo anda. E aí eu vou fazer, se em uma abraçada, né, um ciclo desse, ele anda X metros, que a gente vai achar, quantas braçadas ele vai ter que dar para completar aí os 36 metros. Então esse é o processo que a gente vai fazer. Então a gente vai descobrir que o ΔS total aqui vai ser a soma do ΔS da primeira mais o ΔS da segunda. Isso vai ser o meu ΔS total aí realizado por esse nadador aqui nesses dois trechos. Então vamos primeiro achar o ΔS1, né? O ΔS1 aqui vai ser igual numericamente à área desse gráfico de velocidade em função do tempo. Boa. Então, o que a gente tem? A gente tem um trapézio, né? Então, esse ΔS1 eu tenho que vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura e tudo isso dividido por 2. Veja que a base maior é esse trecho. Vou até fazer um pouquinho mais, com um pincel um pouquinho mais grosso aqui para você realmente enxergar. A base maior vai nesse primeiro, ele vai até 0,6. A base menor, ele vai até o 0,4. Né? Então, o que nós podemos escrever aqui? Nesse intervalo, eu faço que eu tenho a base maior sendo 0,6, a base menor sendo 0,4, e a altura desse trecho aqui, né? Desse trecho a gente tem com esse complemento de 1,8. Deixa eu aumentar aqui. 1,8 é a altura desse trapézio. Quando a gente faz isso, resolvendo esse cálculo aqui, né, vezes 1,8, opa, vamos usar as cores certas, vezes 1,8, a gente descobre que esse resultado aqui é 1 vezes 1,8, dá 1,8 dividido por 2, isso dá 0,9 metros, 0,9 metros. Então esse é o primeiro trecho que a gente achou, o delta S1, só para a gente fechar esse ciclo aqui, aproximar isso,
é a nossa área completa aqui desse primeiro trecho, ΔS1. Agora nós vamos achar a segunda área, né? A segunda área aqui novamente é um trapézio. Então a gente tem esse daqui como sendo o segundo trapézio aí desse trecho que a gente vai chamar ela de ΔS2. O ΔS2 desse circuito segue o mesmo caminho, porque se trata de um trapézio, né? Então novamente a gente vai encontrar como base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Vai mudar alguns valores, né? De 0,6 para 1 ele anda 0,4, mais de 0, aqui a gente vai aproximar ele para 0,8, tá? Vamos fazer uma aproximação aqui, dizer que esse intervalo foi até de 0,8 até 1, a base maior. Então aqui eu vou andar 0,2 vezes a altura que é 1,8. E tudo isso eu vou dividir aqui por 2. Quando a gente faz 0,8 vezes 0,4 mais 0,2 dá 0,6, e isso daqui dividido por 2, né? O 0,6 dividido por 2 dá 0,3. E o 0,3 vezes o 8, isso dá 0,54 metros. Pronto. Então, esse ciclo de braçadas que ele vai usar, o ΔS total, que a gente pode assim chamar, é o 0,9 mais o 0,54. Isso dá um ciclo de braçada de 1,44 metros. Cada esse ciclo gasta então a soma desse ΔS com esse ΔS. E aí, para a gente fechar o exercício, a gente pode falar que um ciclo dele, então esse ciclo total gasta-se 1,44 metros. Agora, se eu tiver um total de 36 metros, que é o total, eu gasto X ciclos, né? Então, fazendo essa continha, o 1,44 vezes o X é igual a 1 vezes 36, e aí esse X, se você dividir 36 por 1,44, você vai chegar no valor de 25 ciclos iguaizinhos a esse que ele realiza para poder completar aí a sua piscina de 36 metros. É a mesma coisa que você fazer o 25 vezes 1,44, isso vai chegar lá no resultado de 36 metros. Então, assim com a somatória desses 25 ciclos andando cada um desses trechos